Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou assistir a adaptação de A Empregada e falar sobre o que eu achei aqui pra vocês. Gente, eu confesso que eu já assisti esse filme umas 3 vezes, só que a primeira eu assisti com a intenção de fazer esse vídeo, só que eu acabei acumulando, não gravei e eu acabei esquecendo dos detalhes pra descrever pra vocês. A segunda vez foi com meu namorado e a terceira vai ser agora. E o livro também eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes, cada um. Então, tá tudo bem. Então eu vou assistir aqui com vocês. Não com vocês, né? Eu vou assistir e aí depois eu volto falando o que eu achei. O que eu relembrei de ter achado. Meio engraçado falar isso, mas tudo bem. E é isso. Eu sei que eu fiquei sabendo que vão lançar um segundo filme, então eu já estou ansiosa esperando. E bora lá, gente. Vou colocar no tablet aqui pra assistir. E eu pensei que eu ia terminar mais tarde, né? Que eu tava editando um vídeo pra postar amanhã. Na verdade, quando esse vídeo sair, vai ser na semana passada. E aí eu tava terminando de editar, pensei que eu ia começar a assistir o filme 8 horas, mas agora é 7 e pouquinho ainda. Então, o filme eu acho que tem uma duração de umas 2 horas. E aí eu vou assistir e eu volto aqui com vocês pra falar o que eu lembro de ter sido semelhante ao livro, as considerações que eu tenho e tudo mais. Gente, eu achei que é um legalzinho, tipo, parando o filme e vim aqui falar com vocês. Logo no comecinho, quando tá apresentando a casa, né, a gente vê, tipo, muito assombrado, tipo, ai, uma coisa pavorosa, como se fosse a forma de um cabelo no lustre. Eu não sei se é de fato o cabelo, porque a gente nunca vê isso acontecendo no livro, né? Mas o quão remete à questão dos 100 fios, que teve repetido 2 vezes, então foi 200 fios, poderia muito bem ter acontecido isso. Então, essa questão de, tipo, um controle que tá visivelmente ali, mas que você não consegue perceber a não ser que você observe detalhadamente. Depois de 2 horas, cá estou agora aqui novamente. E uma coisa que eu só reparei agora, e nas outras vezes eu não tinha visto, que a questão do abajur lá, não é abajur, do lustre, já tinha cabelo ali antes de ele fazer o que ele fez, né, o Andrew. Então, a gente percebe que ou pode ser da Cat, ou de fato era só uma decoração bizarra. E a gente consegue perceber como no filme é uma coisa que você não percebe. Tipo, no livro acaba sendo mais perceptível, porque quando você tá lendo, você percebe uma coisa ali, outra coisa mais que seja uma bandeira vermelha, sabe? Mas ainda assim, se for uma pessoa que é muito detalhista, percebe que a trilha sonora e o enfoque que dão para algumas partes específicas do filme é uma coisa tipo de ficar com uma pulguinha atrás da orelha, viu? Então, é uma percepção que algumas pessoas podem ter. Gente, eu gostei do filme? Gostei. Foi uma adaptação literária que acabou me agradando no quesito de eles conseguiram adaptar boa parte do livro, o que frequentemente não acontece, sabe? Porque quando eles fazem alguma adaptação, eles sempre tentam tirar alguns aspectos e tudo mais, e eu sinto que perde a essência, mas nesse não perdeu a essência. Tem algumas coisas que eu não gostei, como por exemplo, a questão do Enzo. A gente sabe que ele ajudou a Miley muito mais do que aparece ali. A questão dos alertas dele e tudo mais. Porque a gente lembra que no livro ele fala muitas vezes essa questão, né? Tanto que nos outros livros ele também aparece, principalmente no segundo, porque ele faz parte desse clube de salvar mulheres e tudo mais, junto com a Miley. Então, teria que ter mais um enfoque, né? Já porque vamos trazer o segundo livro e ele faz muito presente no segundo livro. A questão do final também. Eu prefiro 1000 vezes mais a parte do livro, mas eu entendo que eles não colocaram porque dura bastante tempo, né? Porque a questão do quarto dura, tipo, acho que 1 ou 2 semanas no livro. Então não teria como adaptar isso
para um filme e deixar muito tempo e tudo mais. Então deveria ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica. E como foi, né? Foi uma coisa mais rápida mesmo. No quesito de quando a gente consegue perceber o plano da Nina, eu sinto que dá pra perceber no primeiro colapso dela, onde tem toda aquela cena da parte da geladeira, que parece que ela tá dramatizando muito. E aí você não entende. Naquele primeiro momento, você pensa, nossa, mas que dramática. Mas depois que você vai percebendo, vai desenrolando, ou você sente aquela sensação de ter alguma coisa errada, ou você vai conectando com a questão de, ai, é por conta do transtorno mental que ela tem. Mas depois que desenrola tudo e chega no final, você lembra de, então tinha alguma coisa errada de fato, porque a questão de como ela dramatizou, como é perceptível que ela tá aumentando a quesito demais na parte da encenação, né, que ela faz muito gesto, muito esplendosos e tudo mais, é uma coisa que eu reparei desde a primeira vez que eu assisti, uma coisa que eu tinha que falar com vocês também, que é assim, eu entendo que se fosse no filme, eu só conseguiria perceber que tem alguma coisa errada com o Andrew no final. Mas no livro, quando você vai lendo, é tipo, você no começo vai se apaixonando, vai tipo, ai, que homem perfeito e tudo mais. Mas antes mesmo de revelar que tem alguma coisa errada, você já consegue perceber que tem alguma coisa errada, não só com a Nina. Porque tem essa questão, né, de o livro e o filme ser tendencioso a te fazer pensar que a Nina que é o problema, mas se você consegue perceber um pouquinho a mais, você já capta logo de antes que não é o problema sim a Nina e sim o Andrew. Eu acho que eu gosto dessa questão de eles colocarem também como a Cici acabava adquirindo esse quesito de como esse clima familiar afetava ela também. No quesito de brincadeiras, no quesito de comportamento, no quesito de falas. Eu gostei bastante do que o filme fez em adicionar isso. Você percebe que na cena do suco, onde ela fala que ter um suco é um privilégio, então você deveria utilizar um copo que esteja perfeitamente ótimo para utilizar como suco, você percebe que depois isso é uma coisa do Andrew, não é dela. Então, você observa como o comportamento dela, Salas, está espelhando o que o Angel passa para a família inteira. Então é isso, meus amores. Eu simplesmente amei. Eu sei que, tipo, tem umas coisas que eu mudaria, mas entendo, né? Porque 2 horas de filme, ainda assim, se colocasse tudo que tivesse para colocar, nossa, ia ultrapassar o tempo. Então eu entendo que para 2 horas de filme o que foi adaptado foi bom. Então por isso que eu não vou dar uma nota ruim, eu vou dar um 9, que para mim é ótimo. É porque eu sigo na cabeça só com a parte final, mas eu gostei bastante mesmo. E é isso, meus amores. Beijinhos e até o próximo vídeo.